Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Pircher, ceramista. Bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre cerâmica e muitas coisitas más. Hoje a gente vai conversar sobre cerâmica sim, mas problemas na cerâmica. Problemas na modelagem, problemas na queima, problemas na esmaltação, problemas. E por que eu vou conversar isso com vocês? Pelo seguinte, eu estava dando aula presencial e muitos alunos retornaram essa semana, porque foi começo de fevereiro, enfim. E aí viram algumas produções que acumularam as queimas durante as férias e tinha aquela produção grande, dentre as quais algumas peças boas e algumas ruins. E a reação dos alunos varia muito, assim. Geralmente, por que eu menciono aluno? Porque são a maioria deles iniciantes na cerâmica, né? E não acostumados a esse nosso mundo. Então eu vou te falar a real. Não se deixe levar pelo mal da rede social. Não deixa a síndrome do Instagram tomar conta de você. O que é esse mal e essa síndrome? Tudo são flores, tudo é maravilhoso, todo mundo só faz peça linda. Não é assim, a vida real não é essa. A gente posta no Instagram coisas legais que a gente quer mostrar e compartilhar. Isso não significa que só produzimos coisas boas. Todo mundo perde peça, todo mundo tem peça rachada, esmalte fervido. É impossível um ceramista falar assim, comigo nunca aconteceu nada. Então você não produz. Desculpa falar, porque assim, é natural do nosso meio, é natural do ser humano errar. Permita-se errar. Permita-se, é normal. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem comigo para vocês verem que não é só com vocês ou com esses alunos específicos e é para eles que eu dedico esse vídeo de hoje. Porque o erro ensina. Aprenda com ele, faça do erro uma coisa boa. Graças a Deus eu tive formação em pedagogia, numa época em que Jean Piaget estava em ascensão. Na verdade, assim, era uma releitura do Jean Piaget através da Emília Ferreiro, que era o boom de como ensinar a ler e escrever. É uma argentina e que foi colaboradora do Jean Piaget, e ela revolucionou a maneira de alfabetizar com base nos estudos do Jean Piaget. E qual é um dos fundamentos, um dos pilares dessa revolução? Erros construtivos. É isso que o Jean Piaget falava. Onde você vê o que está acontecendo, como você enquanto educador, vai interferir na aprendizagem do seu aluno através dos erros, porque os erros são construtivos. Olha para o seu erro, olha para esse erro e veja o que ainda não se tornou uma estrutura partícipe do cognitivo da pessoa. O que ainda a pessoa não aprendeu. E é nesse ponto que você vai entrar. Isso para e olha. Onde está o meu erro? A peça rachou. Vamos tentar entender esse erro. Por que rachou? Foi por causa da modelagem? Foi por causa da secagem? Foi por causa da queima? Ah, o esmalte ferveu. Por que o esmalte ferveu? Vamos tentar entender? Não é simplesmente ficar triste. Gente, é o que eu falava para os meus filhos. Ah, você hoje não... Às vezes eles chegavam chateados quando era pequeno. Ah, hoje, na brincadeira do pique-esconde do recreio, eu fui o pegador o tempo inteiro porque eu não consegui pegar ninguém. E sentava no sofá e ficava reclamando. Eu falei, querido, ficar sentado no sofá reclamando não vai adiantar nada. Se você não pega ninguém no pique-esconde é porque você tá correndo muito devagar. Então, bota um tênis e sai para correr e vai treinar. É isso, ficar sentado, lamentando, ai, a minha peça, ó vida, ó azar, não vai resolver. Então, assim, vamos ver reações e reações. Putz, que droga. Ninguém fica feliz com erro. Eu não fico, às vezes eu fico pé da vida, ainda mais quando o erro implica em um problema de entrega para cliente, aí é pior ainda. Mas o fato é que ele existe, ele acontece. Então, beleza. Reclamou, deu aqueles 5 minutos de chilique, xingou todos os palavrões que você conhece, se é a sua maneira de se expressar, se você quer esmurrar o travesseiro, não sei o que você vai fazer. Tem uma ceramista que eu conheço
que ela pega a peça em ponto de osso, assim, ela taca na parede, aí ela vê a peça quebrar, ela dá um desestresse, assim, um descarrego. Eu não sei qual que vai ser o seu descarrego. Descarregou, se recompõe, olha pra peça e fala, então tá bom, o que que eu errei aqui? Vamos ver, vamos entender. Assim, você vai tornar essa pedra no sapato um degrau para você subir. E não um obstáculo para você não andar mais para frente. Percebe a diferença? Outro dia eu postei no Instagram eu fazendo essas peças aqui, eu levantando. Ó, duas ficaram maravilhosas. Uma delas ficou assim. Acontece. A cliente tinha pedido 2 peças dessa. Eu fiz 3. Tá tudo certo. E por que que aconteceu isso? Porque o fundo estava muito grosso, porque eu faço um rebaixo no fundo, porque isso é uma mandala que vai na parede, então eu já mostrei para vocês que eu faço esse engrosso. Esse rebaixo aqui é para o fio de nylon ou o fio de aço passar. E aí eu tenho que fazer ela grossa e o tempo não ajudou, a peça acabou rachando, porque ela é muito grande, eu não consigo virar, porque ela fica muito mole. Então eu vou secando de uma série de maneiras o centro, assim, para tentar secar com a mesma velocidade. E para 2 deram certo, para uma não deu certo. Mas aí, como eu já sei que é uma peça tecnicamente complexa de ser feito, eu preciso de 2, eu vou fazer 3. Eu preciso de 3, eu vou fazer 4 ou 5. Então, assim, eu não tô isenta de problemas, nem você e nem ninguém. Veja esse vídeo que eu recebi de um amigo meu essa semana. Você percebe que ninguém tá livre de defeitos? Agora eu vou te mostrar uma coisa que as pessoas geralmente não gostam de mostrar. Mas assim, eu não vejo vergonha nenhuma. Que todo mundo tem o seu cantinho das peças que ficam lá entulhadas, que você pensa assim, o que que eu vou fazer com isso agora? Veja esse prato. Peça prontinha, foi tirar pó, quebrou. Aqui. Agora eu tô pensando, como é que eu vou colar? Só que isso também já me faz repensar como que poderia ser uma outra modelagem que esse pezinho não fica tão frágil. Olha que caca que ficou esse esmalte. Normalmente esse efeito fica super legal. Ficou o ó do forrobodó de feio aqui nessa peça. Vou ter que reesmaltar. O esmalte era pra ser isso aqui. Percebe a diferença? Essa aqui era um teste que eu fiz e mandei para o cliente para ele ver o que aprovava. Aqui fora eu passei um tipo de esmalte. E aqui dentro eu fiz um pupurri com vários esmaltes. Percebe que tem um fundo rosa, aqui era um azul. Enfim, eu passei um outro esmalte para tentar cobrir agora, porque estava um carnaval, que era o objetivo do cliente ver na peça final. Do lado de fora, eu amei, achei que ficou maravilhoso. Agora, do lado de dentro, tá o ó. O que que eu vou fazer? Vou reesmaltar com risco de estragar aqui fora ou eu preciso dar algum jeito nisso? Vocês viram que eu postei uma série de testes que eu tô fazendo no curso de especialização lá, que eu tô fazendo na UNA, na Argentina, com impressão em cerâmica, várias técnicas. Tem muita coisa legal que tá saindo. Olha, estão saindo perfeitas as fotos, as imagens, os desenhos. Mas também, gente, tem muita coisa que não sai. Não sai essa coisa boa, sai coisa ruim também. De outras coisas ruins que saíram no passado, antes, e que eu olhei e falei, meu, o que estão fazendo de errado aqui? Vou melhorar, tá. Agora, às vezes, também a gente tem coisas, assim, interessantes no errado. Veja esse efeito aqui. Eu amei isso aqui. Eu achei o máximo. E aí eu tenho anotado e eu vou reproduzir isso aqui, agora não mais como defeito, mas como efeito, sabendo que isso vai acontecer, porque eu adorei, eu achei realmente, ficou muito legal.
Olha essa peça aqui, ela tinha ficado com defeito aqui no fundo, na esmaltação, eu reesmaltei ela, olha que coisa mais maravilhosa que ficou esse esmalte, gente. Então assim, peça quebrada existe, peça rachada também existe, é ruim, a gente fica nervoso, fica bravo, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, pega isso, se agarra nesse erro, mergulha nele, vê o que você errou e faz dele um acerto. É isso que eu posso te dizer. Porque assim, se você é do tipo de pessoa que fica se lamentando e fica sofrendo, desencana da cerâmica. Vai fazer outra coisa. Porque o que a gente mais tem é falta de controle sobre o processo. Na modelagem, você não consegue controlar todas as partidas de massa cerâmica que vem. Umas vêm mais úmidas, outras vêm mais secas, umas vêm com uma matéria, outras vêm com outra matéria. Você vai ter que testar, você vai ter que queimar. Às vezes dá certo com aquele esmalte que sempre deu, às vezes não dá mais certo com aquele esmalte que sempre deu. Você vai refazer a formulação de um esmalte, compra uma matéria-prima diferente, você tem que testar tudo de novo, às vezes funciona, às vezes não funciona, aquele verde que você tinha, você não consegue mais. É assim. O mundo da cerâmica é aprender a lidar com as frustrações e fazer uma limonada do limão que a vida te dá. E eu acho que isso é bacana. Aí que tá a aprendizagem. É a gente ser feliz com aquilo que a gente tem e não ficar parado se lamentando, porque isso vai ser igual areia movediça. Você só vai se afundar cada vez mais. Então, a minha mensagem com esse vídeo de hoje é: o mundo da cerâmica é apaixonante. É assim, eu adoro o que eu tô fazendo, mas ele exige muita persistência, muita resiliência e você entender que que eu sempre falo para meus alunos, é só barro. É só barro. Quebrou, tudo bem. Se tá cru, recicla. Se já tá queimado, dá alguma outra utilidade. Se dá para ser vaso de planta, se você vai quebrar e vai fazer caco para o carro passar na rua, como no vídeo do Sensei Koma, ele fala que as peças quebradas do mestre dele, ele quebrava tudo, as trincadas com defeito, ele quebrava tudo e fazia cascalho para a rua para o carro passar. Diz que já estava ótimo de tanto cascalho que tinha feito naquela rua. Um mestre do mestre Koma. Imagina se o cara sabia pouca cerâmica. E ele também não está isento, porque ninguém está isento de acontecer isso. O que vai ser o diferencial é a maneira como você lida com esse erro, como você lida com essa situação que não era exatamente aquilo que você queria. Transforma ela. Nos próximos vídeos aqui do YouTube, eu vou mostrar algumas sugestões de como a gente pode fazer colagem de trinca de biscoito e como a gente pode reesmaltar uma peça para você ter uma chance, uma esperança de reaver essa peça, de recuperá-la. Mas tem peças que não são recuperáveis. E é assim, a vida é assim. Deixa para chorar, para sofrer, para ficar triste com aquilo que realmente interessa, com aquilo que realmente é importante. Uma pessoa querida que está doente, um problema sério na família, com um amigo, eu não sei. Mas aqui na cerâmica, seja profissão, seja hobby, é só barro. Não é, nossa profissão não é uma coisa que você fala assim, nossa, vai acontecer uma catástrofe. Não vai. A peça quebrou, você faz outra. Simples assim. Olha que sorte que a gente tem. Olha que bom. O forno, nossa, você não sabe, aconteceu uma hecatombe no meu forno, o esmalte pulou com aquela colemanita do inferno, que pula, que pipoca, que preteja tudo as placas. E agora, meu Deus? É agora. Você ou passa um esmeril na placa, ou raspa, ou cobre ela com caulim, ou compra outra placa. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não é uma vida que se perdeu. Né? Então vamos pensar nisso e bola pra frente, gente. Bola pra frente. Boa semana pra todo mundo.